Você conhece alguém que está sempre sorrindo, sempre disposto a ajudar, sempre dizendo que está tudo bem? Ou talvez você seja essa pessoa, aquela que todo mundo acha que está feliz, que tem a vida resolvida, que nunca tem problemas. Mas a verdade é que por trás desse sorriso existe uma dor tão profunda que ninguém imagina. Se isso te descreve, ou se você conhece alguém assim, esse vídeo vai revelar algo que poucos têm coragem de falar. Fica até o final, porque o que você vai descobrir pode salvar uma vida, talvez até a sua. Existe um fenômeno que psicólogos chamam de depressão sorridente. São pessoas que estão realmente sofrendo por dentro, mas que se tornaram mestres em esconder essa dor. Elas acordam todos os dias e colocam uma máscara. Não porque são falsas, mas porque aprenderam desde cedo que mostrar vulnerabilidade é perigoso. Que ninguém realmente quer ouvir sobre seus problemas. Que ser o forte é mais seguro do que ser o honesto. E essa máscara se torna tão parte delas que às vezes nem elas mesmas lembram mais como é viver sem ela. O mais assustador sobre isso é que essas pessoas são as últimas que qualquer um suspeitaria estar sofrendo. São aquelas que postam fotos felizes nas redes sociais. Aquelas que estão sempre animando os outros. Aquelas que fazem piada de tudo, inclusive da própria dor. E enquanto todo mundo pensa que elas estão bem, por dentro elas estão se afogando em silêncio. E ninguém joga a corda porque ninguém sabe que elas estão se afogando. Agora me diz uma coisa e responde com sinceridade nos comentários. Você é a pessoa que esconde a dor? Ou você conhece alguém que faz isso? Escreve eu se você é essa pessoa. Ou conheço, se você conhece alguém assim. Preciso entender quantas pessoas estão passando por isso, porque isso vai me ajudar a criar mais conteúdos que realmente podem fazer diferença. Então, comenta agora. E se você tiver coragem, conta um pouco da sua história também. Vou ler todos os comentários. Enquanto você pensa nisso, deixa eu te explicar por que pessoas fazem isso. Por que alguém escolheria esconder sua dor ao invés de pedir ajuda? A primeira razão é medo de ser um peso. Essas pessoas cresceram acreditando que seus problemas incomodam os outros. Que se elas falarem sobre o que estão sentindo, vão afastar as pessoas. Então elas preferem carregar tudo sozinhas do que correr o risco de perder alguém. É uma lógica distorcida, mas para quem cresceu assim faz todo sentido. A segunda razão é ainda mais triste. Muitas dessas pessoas já tentaram pedir ajuda antes e foram ignoradas ou minimizadas. Já ouviram frases como: todo mundo tem problemas, você está exagerando, tem gente em situação pior que a sua. E depois de ouvir isso algumas vezes, você aprende a calar. Aprende que é mais fácil sorrir e dizer que está tudo bem do que tentar explicar a tempestade que está acontecendo dentro de você. E se você está se identificando com esse conteúdo e quer aprender mais sobre saúde mental e inteligência emocional, se inscreve no canal agora, porque toda semana eu trago vídeos assim, sem julgamentos, sem frescura, só a verdade. Clica ali no botão de inscrever. A terceira razão é que muitas vezes essas pessoas se tornaram cuidadoras. São aquelas que desde pequenas aprenderam a cuidar dos outros, a resolver os problemas de todo mundo, a ser o apoio emocional da família ou do grupo de amigos. E quando você passa anos sendo o forte, sendo aquele em quem todos se apoiam, fica quase impossível admitir que você também precisa de apoio. Porque se você cair, quem vai segurar todo mundo? Então você continua sorrindo, continua sendo forte, mesmo quando por dentro você está despedaçado. Agora vou te contar os 5 sinais de que alguém está escondendo dor atrás de um sorriso. E presta muita atenção, porque reconhecer esses sinais pode literalmente salvar vidas. O primeiro sinal é humor excessivo. Essa pessoa faz piada de tudo, especialmente de situações sérias. Usa o humor como escudo. Quando alguém pergunta como ela está, ela desvia com uma piada. Quando a conversa fica profunda, ela muda o assunto com algo engraçado, porque rir é mais fácil do que chorar, especialmente quando você não se permite chorar há anos. O segundo sinal é que essa pessoa está sempre disponível para os outros, mas nunca aceita ajuda. Ela é a primeira a aparecer quando alguém precisa, a primeira a oferecer um ombro amigo. Mas quando alguém oferece o mesmo para ela, ela recusa. Diz que tá tudo bem, que não precisa de nada, que consegue lidar sozinha. E quanto mais você insiste, mais ela se afasta. Porque aceitar ajuda significaria admitir vulnerabilidade, e isso assusta demais. E se você está reconhecendo esses sinais em você mesmo, ou em alguém próximo, deixa aquele like no vídeo para me ajudar a espalhar essa mensagem. Porque quanto mais pessoas souberem sobre isso, mais vidas podemos ajudar. Então clica ali no joinha agora. O terceiro sinal é mudanças sutis de comportamento. Talvez ela durma demais ou durma de menos. Talvez coma demais ou perca o apetite.
Talvez se isole mais do que antes, mas sempre com uma desculpa boa, tipo estar ocupada ou cansada. São mudanças pequenas que passam despercebidas porque a pessoa ainda está sorrindo, ainda está funcionando, ainda está aparecendo. Mas se você prestar atenção, vai notar que algo mudou. O quarto sinal é que essa pessoa tem dificuldade em falar sobre si mesma. Toda conversa vira sobre os outros. Se você pergunta como foi o dia dela, ela conta algo que aconteceu com outra pessoa. Se você tenta aprofundar, ela desvia. Não porque não quer conexão, mas porque ela construiu muros tão altos ao redor de suas emoções que nem ela mesma sabe mais como derrubá-los. E o quinto sinal é talvez o mais revelador. Olhos tristes por trás do sorriso. Você sabe quando você olha para alguém, e mesmo que ela esteja sorrindo, os olhos dela contam uma história diferente. E isso porque você pode controlar seu sorriso, mas é muito mais difícil controlar o que seus olhos revelam. Então, se você reconheceu esses sinais em alguém, o que você faz? Primeiro, não force a pessoa a falar. Não chegue com um "eu sei que você não está bem". Isso vai fazer ela se fechar ainda mais. Em vez disso, crie espaços seguros. Diz coisas como: se você quiser conversar sobre qualquer coisa, estou aqui. E então espera. Não pressiona. Só mostra que você está disponível sem julgamentos. Falando em ferramentas para lidar com emoções difíceis, tem um guia interessante sobre desenvolvimento pessoal no primeiro comentário fixado se você quiser se aprofundar. Mas voltando ao segundo passo, é validar sem tentar consertar. Se a pessoa finalmente se abrir, não tente resolver os problemas dela. Só escuta. Diz: isso deve ser muito difícil para você, ao invés de você deveria fazer isso ou aquilo. Porque o que ela mais precisa não é de soluções, é de ser vista e ouvida. E se você é a pessoa que esconde a dor, preciso te dizer algo. Você não precisa ser forte o tempo todo. Vulnerabilidade não é fraqueza, é coragem. É muito mais corajoso admitir que você está lutando do que continuar fingindo que está tudo bem. E eu sei que você tem medo de ser um peso. Mas deixa eu te contar um segredo. As pessoas que realmente te amam querem estar lá para você. Você apareceria para elas se elas precisassem, certo? Então por que você acha que elas não querem fazer o mesmo por você? O problema não é pedir ajuda. O problema é acreditar que você não merece receber ajuda. Evoque. Merece. Você não precisa ganhar o direito de ser cuidado. Você não precisa provar que sua dor é válida. Se dói, dói. E isso já é motivo suficiente para buscar apoio. Então tira essa máscara. Não com todo mundo, não de uma vez. Mas começa. Escolhe uma pessoa de confiança e diz a verdade. Diz: eu não estou bem, e vê o que acontece. Você pode se surpreender. Porque aqui está a verdade que ninguém te conta. Você não está sozinho nessa. Milhões de pessoas acordam todos os dias colocando a mesma máscara que você coloca. Sorrindo quando querem chorar. Dizendo que está tudo bem, quando por dentro está tudo caindo aos pedaços. E não precisa ser assim. Você pode escolher ser honesto. Pode escolher baixar a guarda. Pode escolher deixar alguém entrar. Se esse vídeo tocou em você de alguma forma, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E comenta aqui embaixo como você está se sentindo agora. Uma palavra, uma frase, o que vier. E se você ainda não é inscrito, se inscreve, porque eu crio conteúdos assim toda semana para te ajudar a entender melhor suas emoções e as dos outros. Até o próximo vídeo. E lembra, está tudo bem não estar bem. Você não precisa sorrir se não está feliz.